Glórias a Deus. Irmãos, nós vamos ler aqui um texto também, juntamente com os irmãos nessa noite. Se encontra no livro de Lucas, Lucas capítulo 23, para a nossa meditação nessa oportunidade que nós temos. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 23. A partir do versículo 38. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós é um prazer mais uma vez estarmos aqui. É um texto onde fala sobre a crucificação de Jesus Cristo, juntamente com dois malfeitores que ali estavam, dois ladrões que ali estavam, foram crucificados juntamente com o Senhor Jesus naquele dia. E diz assim a palavra do Senhor: também sobre ele estava escrafe em línguas gregas, romanas, hebraicas, escrito: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. E respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus? Estamos sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nos foi merecido, mas este homem nenhum mal fez. E acrescentou a Jesus, dizendo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Amém. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós estamos diante deste texto, e é um texto bastante conhecido. É um texto escrito e dito em outros evangelhos, e todos esses evangelhos, cada um tentou expressar sobre este texto de uma maneira bem clara, de uma maneira bem objetiva. E aqui está a história de três pessoas. A história de um malfeitor ou de um ladrão que estava do lado esquerdo, a história de um malfeitor ou ladrão que estava do lado direito, e a história de Jesus que estava no centro. Então aqui nós vemos, ou se pudéssemos dar um tema, poderíamos falar sobre as três cruzes que ali estavam naquele instante. Mas nós vemos, irmãos, que muitas das vezes nós conseguimos entender esses dois malfeitores ao decorrer do seu crescimento, e o Senhor Jesus também, quando criança, ao decorrer do seu crescimento, nós podemos observar, irmãos, dentro do texto, estes homens tiveram vidas diferentes, estes homens tiveram trajetórias diferentes, estes homens tiveram vivências diferentes, cada um seguiu o seu caminho, cada um seguiu o seu rumo, cada um seguiu os seus propósitos, cada um seguiu a sua direção, a sua vontade, o seu desejo. E estes homens que estavam pendurados na cruz da esquerda e da direita, penso eu, irmãos, que estes homens, quando crianças, assim como Jesus, tiveram a oportunidade de crescerem com Jesus, tiveram a oportunidade, às vezes, de brincar com Jesus, mas desde pequeno, tanto da esquerda como da direita, tinha uma personalidade diferente. Um tinha uma personalidade mais agressiva, um tinha uma personalidade mais firme, um tinha uma personalidade mais dura, não aceitava qualquer coisa, não aceitava de qualquer jeito, qualquer situação. Ele era um rapaz mais nervoso, ele era um rapaz mais sistemático. Pelo contrário, o outro
já era diferente, tinha suas crises de nervosismo, tinha suas crises de problema, mas ao mesmo tempo ele tinha também uma humildade maior, ele tinha uma sensibilidade maior. Quando seu pai o corrigia, ele muitas das vezes ficava irado, mas muitas das vezes ele, por ser um pouco mais brando, um pouco mais humilde, ele aceitava aquilo que o pai falava com mais facilidade, mas o outro não aceitava. Cresceu às vezes com as mesmas brincadeiras, cresceram com as mesmas oportunidades, vivenciavam ou alimentavam das mesmas coisas. O pai servia um, servia o outro, o pai ajudava um, ajudava o outro, mas ao decorrer, devido à sua natureza carnal, devido ao seu prazer, o seu próprio ego, este crescia de um jeito diferente do outro. O outro, a mãe chamava atenção, vai para a escola, ele entendia, ficava nervoso, mas ele acordava no horário, ele seguia o protocolo, a mãe compreendia ele e ele aceitava as lições que a mãe lhe dava, que a avó lhe davam, que os pais lhe davam. Tinha os seus problemas, tinha as suas dificuldades, mas era humilde, mas era manso. Ele aprendia, às vezes Jesus também ali nas brincadeiras de criança, juntamente com esses dois malfeitores, acontecia alguma coisa, Jesus, como criança, mesmo como criança, mas como Deus também manifestava ali a sua mansidão, né? E às vezes tentava, quando tinha uma briga entre esse da esquerda, entre aquele da direita, na vez uma brincadeira e outra, talvez muitas das vezes Jesus apaziguou a briga dos dois, muitas das vezes Jesus tranquilizou a briga dos dois, dizendo, não, seja manso, seja humilde, não briguem e tal, mas um aceitava, o outro não aceitava, um era tranquilo, o outro era agressivo, mesmo com a interferência de Jesus, mesmo com a interferência de Jesus no meio daquela confusão, no meio daquela briga infantil, mas aquele homem mais agressivo, ele sempre queria ter razão em tudo, partir para a ignorância, ter certeza em tudo, mas o outro não. Vamos deixar isso para lá, vamos deixar isso quieto, vamos deixar as coisas como estão. Então, desde pequeno, a gente pode notar que um tinha uma sensibilidade e o outro tinha outra. Um tinha uma compreensão das coisas, um pouco mais de amadurecimento, o outro já era mais relaxado, o outro já era mais de qualquer jeito, mas assim nos diz que estes dois foram crescendo, foram se desenvolvendo, e assim aconteceu conosco. Muitas das vezes nós, quando criança, muitas das vezes também tínhamos a nossa razão, a nossa certeza, né? Às vezes nós tínhamos a nossa ignorância, talvez os irmãos da mesma forma também tinham as suas ignorâncias, os seus, né? A natureza, irmão, muitas das vezes é difícil de ser mudada. Ela pode ser, talvez, tranquilizada, ela pode ser, muitas das vezes, amenizada, mas muitas das vezes ainda, no momento da ira, no momento da raiva, no momento do fogo, muitas das vezes, às vezes a gente expressa algo que não deve, a gente faz algo que não deve, e assim era aquele homem que ainda, quando criança, quando adolescente, crescia desta forma, mas sempre Jesus Cristo, ao decorrer do crescimento deles, ao decorrer das visitas, uns nos lares dos outros, ao decorrer ali das brincadeiras do campo, ao decorrer de toda a vivência normal de cada um de nós, irmãos, aquelas crianças não eram diferentes, Jesus não era diferente de qualquer criança, de qualquer adolescente, qualquer jovem, crescia com seus companheiros, com seus amigos ali, e foram instruídos também muitas das vezes, sentados, porque Jesus com 12 anos de idade, ele já sentava no meio dos doutores, ele já sentava no meio daqueles grandes homens, e já debatia como gente grande, já ensinava como gente grande, e eu tenho certeza que Jesus ainda com essa idade de 12 anos a menos, ele também ensinava esses homens malfeitores, que talvez moravam no mesmo bairro, talvez moravam na mesma rua, mas um não tinha
a mansidão que era necessário, ou não tinha a compreensão que era necessário. Nós podemos ver ao decorrer desta história que os dois criaram situações diferentes, mas os dois mesmo talvez fizeram até trabalhos juntos, né? Roubaram juntos, fizeram algo errado juntos, o ladrão da esquerda, o ladrão da direita, e foram pegos pelos romanos, foram pegos pelos policiais que ali eram daquela época, e quando estes homens foram capturados, mesmo assim, este homem que estava de um lado era arrogante, era presunçoso, esse homem, ele não aceitava, não estava nem aí, ele não caiu ainda na realidade, a condenação para ele era a morte, ele ainda continuava com arrogância, ele ainda continuava com a sua braveza, mas aquele outro, ao decorrer, quando já foi algemado ali pelos romanos, este homem já foi um pouco mais humilde, já foi um pouco mais preocupado, sabendo que ele ia ser morto devido aos seus atos, devido às suas práticas mundâneas, ele ia ser morto, ele tinha essa consciência, mas ele ia mais humilde. Quando os policiais o interrogavam, ele já falava tudo abertamente, já dizia os seus problemas, já falava as suas dificuldades, já enfrentou aquelas lutas, ele ia se abrir para a situação, mas o outro não, o outro mantia duro, o outro mantia com toda a prova que os romanos apresentavam contra ele, com todas as provas que os advogados que ali estavam apresentavam, com todas as vítimas que ali apareciam, mas aqueles homens ainda continuavam, ou aquele homem continuava com seu coração endurecido. Mas houve este momento ao qual nós lemos nesta noite, um momento crucial, um momento onde eles também, antes de serem crucificados, eles ouviram ao decorrer do crescimento. Você lembra de Jesus? Você lembra daquele Jesus que brincava com nós no tempo da nossa juventude? Você lembra de Jesus, aquele que nos instruía no tempo da nossa adolescência? Você lembra de Jesus, aquele que nos corrigia no tempo nosso de criança? Este Jesus está pregando, este Jesus está curando, este Jesus está salvando. Talvez aquele que tinha o coração mais amolecido, ele dizia para o outro que não tinha tudo isso, mas ele continuava com o seu coração endurecido, não querendo saber de nada, não querendo saber dos fatos, mas aquele outro mantinha essa humildade. Eu vi Jesus passando na estrada de Jericó, eu vi Jesus quando estava pregando para uma mulher ali no poço de Jacó, eu vi Jesus e contava os fatos, mas este homem, ele não se importava com a palavra de Jesus. Este outro que estava com o coração endurecido, ele não estava o valor devido à palavra de Jesus, mas o outro já estava bem mais amolecido, o outro já estava bem mais fragilizado, o outro já estava com o coração aberto, com a mente aberta, com a alma aberta, e nós vimos que estes dois homens foram crucificados, foram pendurados na cruz, sofreram como Jesus, a estaca nas suas mãos, a estaca nas suas pés, foram agredidos fisicamente, foram chicoteados, foram zombados, foram criticados, sofreram de todas as espécies que nós podemos imaginar, até porque os romanos não tinham dó de ninguém. Os romanos judiavam da pessoa sem dó e sem piedade. Então eles sofreram antes da crucificação, antes ainda de serem mortos pela crucificação. Mas ali estavam aqueles dois homens pendurados, um de um lado, outro do outro. E a palavra do Senhor nos fala que um desses homens começou a zombar de Jesus. Se você é o Cristo, se você é o Salvador ungido, se você é aquele a quem o meu companheiro me disse por várias vezes, salva nós e salva a ti mesmo. Tira-nos nós dessa situação, tira-nos nós dessa culpa, faça alguma coisa pelas nossas vidas. Aquele homem, ele não estava convertido, ele estava convencido, pelo contrário, ele
sentido. Ele entendia que se Jesus quisesse fazer, Jesus poderia fazer sim alguma coisa por ele, mas ele não estava entendendo todo este mistério que deveria acontecer. O outro já começou a entender, o outro lembrou que ele ia no templo, o outro lembrou que ele assistia aos sábados, ele assistia aos cultos, ele assistia aos trabalhos ali realizados, e aí ele começou a entender que Jesus era o Messias, que Jesus era aquele que devia vir para trazer a salvação ao ser humano. E este homem, então, continuava zombando de Jesus. Se o Senhor é quem dizem ser, salva-nos daqui, salva a ti mesmo, tira-nos nós dessa situação. Mas aquele outro que era humilde, aquele outro que já tinha sido convencido, né, por tudo aquilo que ele já tinha visualizado, por tudo aquilo que veio à sua memória, por tudo aquilo que veio à sua alma, ele entendeu que Jesus era o Senhor, e ele entendeu que ele deveria se humilhar perante o Senhor, e ali ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu sei que eu fui errado, eu sei que eu pequei, eu sei que eu fui falho, eu sei que eu fui toda a minha vida errante, eu roubei, eu matei, eu destruí, eu fiz tudo aquilo que não agradava ao Senhor, mas eu peço a Ti, Senhor, tem misericórdia de mim, lembra-te de mim quando você entrar lá no teu reino. Eu sei que o Senhor é diferente, eu sei que o Senhor não é um homem comum, é um homem que levantou mortos, é um homem que levantou doentes, é um homem que levantou paralítico, é um homem que levantou pessoas que estavam mortas. Eu sei de tudo isso, e por isso eu me entrego, mesmo na cruz, pendurado nesta situação, eu me entrego ao Senhor e peço ao Senhor: lembra-te de mim quando entrares lá no seu reino. Louvado seja o nome santo do Senhor. Seja louvado. Este homem foi humilde, este homem, ele se abriu verdadeiramente para o Senhor. Aquele outro não, permaneceu duro, permaneceu criticando, permaneceu zombando, permaneceu. E eu pergunto para você nesta noite: qual destas três cruzes te representa? A cruz que zomba, a cruz que não aceita, a cruz que tem o coração fechado, a cruz que não quer se converter, a cruz que não acredita, a cruz que não tem fé, ou você é aquela cruz que está com o coração aberto, que está com o sentimento proposto para que o Senhor venha fazer modificações na sua alma, modificações na sua vida, modificações no seu ser. Eu pergunto para você nessa noite: qual destas três cruzes está te representando? Talvez você está mais para o lado esquerdo do que para o lado direito. Talvez você está mais para o direito do que para o esquerdo. Mas nesta noite, assim como Deus deu a oportunidade àqueles dois homens que estavam à sua esquerda e direita de se reconciliarem, de se entregarem a Jesus, de se disponibilizarem para as coisas do Senhor, na mesma noite de hoje, este mesmo Jesus está dando a oportunidade para nós, de nós abrirmos o nosso coração de maneira real, de maneira satisfatória, de maneira única, assim como aquele homem abriu o seu coração naquele dia, mesmo naquela situação a qual ele enfrentava, a mesmo naquela situação ao qual ele vivenciava. Este não importou com a situação, ele diz para ele mesmo: se for para ir para o inferno, ele ia para o inferno. Se fosse para ele andar de qualquer jeito, não era aquilo ali que ia mudar a vida dele. Mas o outro não, o outro falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu sei que o Senhor tem um reino, eu sei que o Senhor é rei deste reino, eu sei que o Senhor manda neste reino, eu sei que o Senhor tem anjos que trabalham para o Senhor
Senhor neste reino, são operários do Senhor neste reino. Eu sei que este reino funciona, eu sei que este reino é um reino ao qual as Escrituras Sagradas relatam. Este homem tinha todas essas convicções sobre o reino do Senhor. Tanto é que ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Oh, glória. Lembra-te de mim. Talvez você tenha vivido uma vida e talvez ao decorrer dos seus anos você não parou para pensar, né, na maneira correta que as coisas exigem ou que a palavra do Senhor exige de nós. Talvez você não parou realmente para pensar a necessidade que tanto eu e você temos de nós nos entregarmos verdadeiramente para o Senhor. Nós temos que entregar o nosso corpo, nós temos que entregar a nossa alma, nós temos que entregar o nosso pensamento, nós temos que entregar o nosso ser verdadeiramente para o Senhor. Nós não podemos viver em dois pensamentos, nós não podemos andar, porque o caminho só existe um. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Está escrito em João 14,6. Em João 8,32 está dizendo: conhecereis a verdade. Esta verdade que Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade, né? E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então conhecereis a verdade, e esta verdade te libertará. Louvado seja o nome santo do Senhor. E esta verdade libertou aquele homem que estava mais propício. Esta verdade abriu seus olhos. Esta verdade abriu seu entendimento. Esta verdade modificou a natureza da sua eternidade. Nos diz a palavra do Senhor que existia um elemento que era rico e existia um elemento chamado Lázaro que era pobre. A Bíblia nos diz que os dois morreram, assim como aqueles homens na cruz morreram. E a Bíblia nos diz que este homem que era rico, este homem não por causa da sua riqueza, mas por causa da sua avareza, por causa da sua presunção, por causa de outros fatores, este homem rico desprezava a vida do Lázaro que era pobre, desprezava a vida daquele homem e não tratava aquele homem, pisava naquele homem. E num dia diz a palavra do Senhor que os dois morreram, porém as sombras negras vieram e carregaram o rico para o inferno, e os anjos do Senhor vieram e carregaram o Lázaro, que era o pobre, para o seio de Abraão. Então essa realidade que ao qual eu disse que Jesus, a verdade, abriu essa realidade eterna desses dois homens. Esta realidade, ela existe, ela é real. Existe o inferno, existe o céu, existe o demônio, existe os anjos, existem coisas boas, existem coisas ruins, e nós que estamos diante do Senhor, temos que anunciar que existe este caminho chamado Jesus, e este caminho chamado Jesus, ele se encontra aqui neste lugar. Esta verdade chamada Jesus, ela se encontra aqui neste lugar. Esta vida chamada Jesus, ela se encontra aqui neste ambiente. E eu digo para você nesta noite: a eternidade é real, a eternidade é real, e nós precisamos entender para onde nós queremos ir. A Bíblia diz que todos os caminhos parecem perfeitos aos olhos dos homens, mas esses caminhos são caminhos de morte. Qual o caminho que nós temos que seguir? É o caminho da salvação, é o caminho de Jesus, é a realidade santa, é esta verdade ao qual está sendo anunciada. E aquele homem, nos finais da sua vida, nos últimos segundos da sua vida, ele abriu o seu coração, não passou pelo batismo, ele foi direto para o paraíso. Ele não precisou fazer um trabalho de convenção com ele diário, mostrando todas as coisas, não. Ele já passou pela verdade chamada Jesus, ele já foi convencido pelo Espírito Santo do Senhor, verdadeiramente, e a sua vida foi modificada. Pecou talvez 40 anos, mas em 4 segundos
a sua vida foi modificada. Em 4 segundos, a sua vida foi transformada. Em 4 segundos, independente do tamanho dos problemas que este homem tinha, independente do tamanho dos pecados que este homem já praticou na sua vida, mas em 4 segundos da sua vida que ele se rendeu ao Senhor, em 4 segundos da sua vida que ele verdadeiramente se entregou ao Senhor, a sua vida foi num piscar de olhos para o paraíso. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu te pergunto nesta noite, para onde você quer ir? Para onde você tem caminhado? Para onde você tem se dirigido? Né? A gente pode brincar com o Evangelho. Muitas das vezes nós brincamos com o Evangelho. Muitas vezes nós brincamos com a verdade. Muitas vezes nós, hoje o nosso irmão João Pedro, ele leu aqui o texto, né, sobre Salmo 1. Nós não devemos andar segundo os conselhos dos ímpios, não devemos sentar na roda dos escarnecedores, mas o nosso prazer, ele tem que estar na lei do Senhor, na sua verdade. Né? Muitas pessoas estão como esse malfeitor que estava do lado esquerdo, ele estava ali, muitas das vezes ele tinha prazer em andar com os malfeitores também como ele tinha prazer em viver uma vida desorganizada, ele tinha prazer na alma, né, de andar de maneira desorganizada. Mas o da direita, ele às vezes até errava, mas ele não tinha tanto prazer assim. Muitas das vezes, ele até fazia alguma coisa que não era propício a fazer, mas ele não se sentia alegre com aquilo. Talvez ele roubou pela necessidade, talvez ele praticou apesar que não justifica o que ele fez, mas talvez ele fez algo devido a alguma coisa. Mas nos diz a palavra do Senhor que ele se humilhou, ele se abaixou, ele se curvou à verdade de Cristo, ele aceitou a verdade de Cristo em seu coração, e mediante esta verdade, ao qual ele aceitou naquele dia, ele foi convencido por ela, e mediante a convenção dessa verdade, ele partiu para o paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele rico que tinha morrido, eu estava falando da história deles, ele chegou no inferno, e quando ele chegou no inferno, o único desejo dele era que alguém enviasse um anjo para os seus parentes, que alguém enviasse um ser sobrenatural para que viesse no seio dos seus parentes e pregasse para os seus parentes, para que os seus parentes não viessem para o inferno, não descessem para o inferno. Aquele homem pediu o pai Abraão de todas as formas: Pai Abraão, envia na casa dos meus irmãos. Eu estou aqui num grande tormento, a minha boca está seca, a minha alma está queimando. Eu preciso que o Senhor envie alguém lá, porque eu não quero ver os meus irmãos nas mesmas situações ao qual eu estou passando aqui neste inferno. Talvez, irmãos, muitos estão sofrendo nos dias de hoje, sofrendo fome, desespero, problema, já estão passando por diversas dificuldades, mas se não converterem, além dessas dificuldades, ao qual todos nós, por sermos naturais, seres humanos, passamos, muitos de nós, se não convertermos verdadeiramente, se não andarmos segundo as Escrituras, além do sofrimento na terra, ainda vai ter um sofrimento eterno no inferno. Mas se nós continuarmos nos entregando verdadeiramente ao Senhor, servindo ao Senhor, não de maneira fingida, não de maneira torta, mas de maneira real, de maneira fiel, de maneira satisfatória, se nós permanecermos servindo, adorando, bendizendo, procurando andar segundo as Escrituras Sagradas, nós iremos também encontrar este homem lá no paraíso. Louvado seja o nome santo do Senhor. E iremos viver neste paraíso pela eternidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero viver no paraíso pela eternidade. Eu não quero ir para o inferno. Eu não quero queimar a eternidade no fogo do inferno. Mesmo que nós passamos por essas lutas aqui na terra,
temos que procurar servir ao Senhor para não passarmos por coisas piores lá no inferno. A realidade é essa: só existe a salvação em Cristo Jesus. Só existe uma igreja, a que vai subir, e a outra é a que vai ficar. Esta que vai ficar, ela vai passar por situações diversas, elas vão passarem por problemas diversos, mas a igreja que vai subir, essa estará no gozo eterno. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz que vai chegar um momento que Deus vai separar os cabritos das ovelhas. A Bíblia diz que então vereis a diferença do ímpio e do justo, do que serve a Deus e do que não serve. Irmão, nós estamos vivendo as fases finais de todos os tempos. Nós estamos vivendo nas últimas horas. Nós estamos vivendo nos últimos momentos. Jesus, ele pode vir individualmente para mim, ele pode vir individualmente para você, e ele também prometeu vir nas nuvens da mesma maneira que ele subiu. Ele vai também descer sobre nós e vai levar uma igreja santa, imaculada, sem ruga, sem mancha, sem mistura, uma igreja pura para a glória do nome do Senhor. E esta igreja pura, eu quero fazer parte dela. Esta igreja que está com as lamparinas acesas, esta igreja que está com a sua lanterna acesa, esperando a volta do noivo, eu quero fazer parte dela. E eu pergunto para você nesta noite: você como está? Está fazendo parte dela? Está realmente fazendo parte desta igreja que está esperando Jesus? 5 eram nécias, despreparadas, 5 eram prudentes. As prudentes estavam esperando Jesus voltar. As nécias estavam de qualquer jeito, estavam importando com nada, estavam como aquele malfeitor, não exportava. Se a lamparina estivesse cheia ou não, ela não importava. Como aquele malfeitor não importava. Se alguém estava indo para o templo adorar a Deus, o malfeitor, ele não importava com isso. Isso é problema seu. Vai todos os dias se você quiser. Eu não vou. Eu vou ficar aqui. Eu vou fazer outras coisas. E as outras prudentes não. Essas prudentes eram com o coração contrito. Essas prudentes, elas eram preocupadas. Elas andavam diariamente. Meu azeite está acabando, eu tenho que orar. Meu azeite está acabando, eu tenho que encher. Meu azeite está diminuindo, eu tenho que conservar. Meu azeite está acabando, eu tenho que permanecer com a minha lamparina acesa. Então elas vigiavam, elas oravam, elas se consagravam, elas dedicavam. Mas aquelas que não eram prudentes eram como aquele malfeitor. Não estavam ligando para nada. Era como aquele rico, não estavam nem aí para nada. Mas houve um dia, houve um momento, tanto para essas mulheres, tanto as prudentes como as imprudentes, tanto o rico quanto o pobre, chamado Lázaro, tanto o malfeitor da esquerda como o malfeitor da direita. Houve um dia que veio o julgamento. Houve um dia que veio o resultado da conta, né? O resultado final. Muitas das vezes, irmãos, nos dias de hoje, quando nós vamos ali, talvez vamos comer um lanche, né? A gente passa ali o cartão, a gente compra isso, compra aquilo, pede para descer, desce mais um refri, desce mais uma pizza aí, desce mais, né? Muitas das vezes nós reunimos assim, ou individualmente, ou com nossos familiares, e vamos ali desfrutando. Um come isso, outro come aquilo, outro come aquilo, enche a barriga, o outro come aquilo, mas a conta vai vir. A conta vem no final. Ninguém sai daquele ambiente sem pagar. Ninguém sai daquele ambiente sem cumprir com aquilo, né, que ele vivenciou ali naquele momento. Todos têm que pagar a conta daquela coisa. Todos têm que... Poucos dias nós fomos aí numa pizzaria, reunir um grupo de pessoas, e ali, né, tomando meu suco, comer minha pizza, cada um comeu suas coisas. Mas chega uma hora, não tem jeito. Você não pode ir embora sem ficar devendo. Ninguém vai sair devendo nada. Ou vai ter que pagar de qualquer jeito, ou de um jeito positivo, ou de um jeito negativo. Mas a conta vem para todo mundo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não poderemos sair devendo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu te pergunto nessa noite:
mais uma vez. Para onde você quer caminhar? Para onde? Para a eternidade com Deus. Para a eternidade com o Senhor, para o paraíso. Para a cidade onde a Bíblia relata que as ruas são de ouro, os muros são de cristais. O próprio Jesus diz: eis que eu vou para o Pai, vos preparar um lugar. Né? Para onde eu estiver, vós estejais comigo também. Né? Ele foi para lá, para este lugar. Ele preparou este lugar para nós. Este lugar já está preparado para mim e para você. Este lugar, ele já está construído, ele já está feito. O meu lar já está lá, o seu lar já está lá. Basta tão somente nós procurarmos sermos fiéis ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Fiel nas coisas, fiel no seu viver, fiel no seu proceder, fiel no seu caminhar, fiel no seu viver. E eu tenho certeza que o nosso Deus, se Ele vier individualmente para você, você vai para o paraíso. Se Ele vier em conjunto levando a sua igreja, você vai para o paraíso. Se Ele vier buscar, se Ele vier não, Ele vai vir, Ele está vindo, melhor dizendo, Ele está vindo buscar a tua igreja. Prepara-te. Nós temos que nos preparar. Ele está vindo nos buscar. Parece que o mundo, o sistema do mundo, ele trabalha de um jeito que a gente fica achando que as coisas é acordar de manhã e dormir de noite. Parece que as coisas são só isso na vida. Resume só nisso. É trabalhar, chegar em casa, é sair no outro dia, é comer um pão, é tomar um almoço, é jantar. A vida parece que só fica nisso, só nisso. Mas na verdade não é isso, irmão. Aqui é provisório. Nós estamos aqui provisoriamente. O nosso lugar não é aqui. Nós temos que entender que o nosso lugar não é aqui. A nossa casa não é aqui. Essa realidade que nós vivemos não é a nossa realidade. A nossa realidade é lá no paraíso. A nossa realidade é lá no céu. A nossa realidade é no lugar de descanso com o Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E mediante tudo isso, ao qual nós falamos nessa noite, ao qual o próprio ladrão que estava ali, o malfeitor, ele falou: Senhor, livre de mim quando entrar no paraíso. E o Senhor disse para ele: hoje mesmo, não é amanhã, não é daqui uma hora, é nesse instante, ainda nesse instante, hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Nesse instante, nessa hora, hoje mesmo, não é amanhã, não é daqui um mês, não é daqui não, é hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Tu estarás comigo no paraíso. Devido ao seu arrependimento sincero, tu estarás comigo no paraíso. Devido a sua fala, a sua confissão mediante as pessoas que ouviram aqui nesse lugar, você estará comigo hoje no paraíso. Ele confessou abertamente. Ele confessou, e a Bíblia diz que aquele que me confessar diante de Deus, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Ele abertamente confessou: Senhor, eu quero estar contigo no paraíso. E Jesus imediatamente o consolou: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Esta é a realidade final ao qual nós temos, ou para onde nós vamos. Existe uma eternidade. E essa eternidade, ela tem que ser com Jesus. Essa eternidade, ela tem que ser, né, para você vivenciar bem, viver bem, pela eternidade, é com Jesus. Sem Jesus é só sofrimento. Sem Jesus é só problema. E é outra coisa, problema todos temos. Mas nós com Jesus conseguimos enfrentar os problemas com inteligência, com capacidade, com instrução, com força, com ânimo, com a graça dele. Nós conseguimos viver e passar pelos problemas com mais tranquilidade, porque Jesus está conosco. Mas aquele que não tem Jesus, além dos problemas aqui, terá problemas eternos sem fim. Problemas que não poderão mais ser resolvidos. Não terá outra chance, não terá outra solução. A única solução que temos é no tempo real, no tempo presente. É de nos entregarmos verdadeiramente nas mãos do Senhor. Amém, irmão? Glória, aleluia! Essa palavra nessa noite, apesar de ser um culto onde os nossos irmãos estão gratos ao Senhor, né, pelos benefícios que o Senhor tem feito na vida deles, né? Eu sei que as lutas são grandes, como eu disse, para todos nós, mas eu sei que o Senhor tem feito diversos benefícios, né, nas nossas vidas.